Olá, pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais uma live. Tenho prazer hoje de estar chamando a Aline para essa conversa muito legal, que a gente vai falar sobre sexualidade sistêmica, sobre as crenças que envolvem toda a sexualidade feminina. Então a gente vai estar aqui hoje compartilhando e conversando muito a respeito de toda essa sexualidade, de toda essa crença ancestral que a gente traz a respeito da sexualidade feminina, que interfere muito na nossa vida, interfere muito na maneira como a gente se relaciona, no nosso casamento, com o nosso namorado e na nossa vida individual também. Ela é uma terapeuta incrível que trabalha muito com essa parte da sexualidade feminina e vai ser muito legal estar compartilhando todas essas informações com vocês. Então, vou chamar ela aqui agora. Deixa eu ver como que eu chamo, porque eu sempre esqueço. Deixa eu ver aqui. A Aline já entrou. Já convidei, Aline, vê se apareceu aí. Apareceu? Olá, Oi, Aline, tudo bom? tudo bem? Como Que estamos? estamos bem. Gratidão por você ter aceito esse convite. Fico muito feliz. Já faz um tempo que eu sigo seu conteúdo. E é muito legal ter você aqui compartilhando toda essa sua experiência, seu conhecimento sobre esse assunto que é tão importante pra gente e que ainda é muito tabu, né, com relação assim a muitas pessoas. Na espiritualidade em si não é muito falado, é mais assim alguns nichos específicos, né? Por exemplo, alguém que fala sobre tantra, não é algo assim muito falado na espiritualidade. Eu gostaria muito de estar compartilhando com as pessoas que me seguem esse assunto que é muito interessante, muito legal, que é fundamental na nossa vida. Sexualidade é fundamental. Nascemos da sexualidade, nascemos de um orgasmo, não é Exato, mesmo? Então, vamos começar assim. exatamente. Tudo Oi, bom? Boa noite, pessoal. Ana, pessoal, boa noite. Hoje eu tô aqui, geralmente eu falo muito nas minhas lives, mas hoje eu tô aqui como uma aprendiz, tô aqui mais para ouvir. Então vou deixar mais com você e a gente vai conversando. Vamos levar como uma conversa. E gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, o que que você faz. Então, estão me vendo direitinho? Tá tudo bem aí? Porque eu botei uma luz verde aqui, eu tô meio verde, mas eu não sou verde, tá, gente? É só uma luz de cura aqui do meu espaço, da minha sala de trabalho. E fico muito grata, muito feliz pelo convite e pelo reconhecimento também, gratidão. Fico lisonjeada. E, e realmente, quando a gente fala de sexualidade sistêmica, é muito difícil a gente encontrar, inclusive, artigos que falem sobre isso, pessoas que falem sobre isso, é bem complicado. Eu fiz uma busca bem profunda, inclusive muitos artigos internacionais, a maioria são artigos internacionais. Eu, infelizmente, não sei falar inglês, então, para mim, foi bem complicado de conseguir estudar, assim. E falando nisso, da onde que você fala? Tá de blusinha Eu e eu morrendo de tô, frio? eu tô na Inglaterra, estamos no verão. Você está em Porto Alegre, mas eu tô Ah, no verão. e Mas no aqui a gente verão tá com inverno vamos terrível. dizer assim, um verão de um mês, né? Porque o resto do ano aqui é 5 graus, -2. Então a gente tem um mês aí de verão que a gente aproveita ao máximo. Mas é aquele verão o quê? De 20 graus. Mas já estamos felizes com esse verão. Ah, 20 graus é ótimo. É, a gente tá com o inverno de Inglaterra esse ano aqui, tá complicado. Tá bem frio. Mas, então, a sexualidade sistêmica foi algo que me despertou o interesse, né, de estudar sobre isso, porque eu fui eu sou uma buscadora, né? Então, assim, começando sobre a minha história, como é que a Aline começou a trabalhar com as terapias. Eu comecei com trabalhar a espiritualidade desde pequenininha. Oi, tudo bom?
Olá, E então eu comecei eu sempre fui muito espiritualizada, né? Eu sempre fui muito assim de buscar religião, sempre gostei muito de rezar, sabe? Então eu cresci na Igreja Católica, participei de grupo de jovens, dava palestras em grupo de jovens, já era já sempre fui da organização, e aí fui coroinha, eu era sempre envolvida nas sim. coisas, assim. E depois, com o tempo, e a minha mãe sempre foi kardecista, então eu ia também no Allan Kardec, ia na Igreja Católica e fui indo assim. E aí eu perdi minha mãe prematuramente, né? Eu tinha 21 anos, e aí acabei indo buscar a Umbanda, né? Buscar um acalento com os orixás. Depois disso, eu acabei indo para as medicinas, acabei encontrando o xamanismo. Então, eu consagro medicina de ayahuasca há 10 anos. Agora faz um tempo já que não estou consagrando, né? Pela Uhum. pandemia. Mas, então, 10 anos eu me considero uma buscadora, que aí eu me intitulo uma buscadora. Comecei a estudar PNL, comecei a estudar. Então, eu sou practitioner em PNL, né? Programação neurolinguística, fiz cursos de coaching. E aí eu acabei indo para buscar. Então, eu fui buscar o Reiki. E aí eu gosto muito de xamanismo, então é o reiki xamânico, inclusive eu ministro cursos de reiki xamânico. Aí eu comecei a estudar os benzimentos, comecei a estudar Theta Healing, comecei a estudar apometria, colorimetria, cristais, enfim. Eu sou Sim. geminiana e geminiano é focado, gosto de estudar, gosto de aprender, né? Uhum. E aí acabei indo para a constelação familiar, e aí foi quando eu me apaixonei de verdade. E aí, como eu também gosto do Tantra, comecei a fazer estudos do Tantra e o autoconhecimento, fiz muitas vivências de empoderamento feminino, formação de formação de. Eu sou facilitadora de encontros de sagrado feminino também, né? Então, um monte de coisa assim que eu fui juntando e acabei indo estudar o Tantra. E quando eu fiz a vivência tântrica, eu percebi que eu falei assim, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu gosto muito disso e eu quero descobrir uma forma de unir tudo isso, né? Acoplar tudo isso. E aí eu acabei começando a perceber que a sexualidade, ela tá inserida em todos esses lugares, né? E a sexualidade, ela é vista como um tabu em todos os lugares, na maioria dos lugares. E aí, quando eu descobri o Tantra, eu percebi que a sexualidade é sagrada e a sexualidade está em todos os lugares. E aí eu acabei, em uma das minhas vivências de sagrado feminino, eu coloquei uma grande concha, eu tenho uma concha grande, assim, Uhum. e eu coloquei ela no centro e eu pedi para que essas mulheres começassem a olhar para aquela concha como se fossem suas vaginas. E aí, a partir daí, eu me despertei para essa questão de constelar a sexualidade. Então, eu comecei a perceber que essas mulheres olhavam para aquela vagina, umas com nojo, outras com medo, outras pensando o que essa louca está fazendo, entende? E outras. Então, foi muito interessante e foi um grande estudo para mim perceber que cada uma olhava para sua vagina de uma forma totalmente diferente. Então eu percebi que a sexualidade fala muito sobre a nossa criação, fala muito sobre a nossa ancestralidade. Como que essa menina foi educada para olhar para a sua sexualidade, né? Então a gente parte desse princípio que a minha sexualidade é o quê? A sexualidade é quando eu estou me despedindo da minha infância e partindo para a vida adulta. Entende? Uhum. Quando eu começo a me interessar por isso, eu começo a me afastar dos pais, porque eu não posso fazer Sim. sexo com os meus pais. Então é quando começa a despertar. Porém, existe um instinto que é primitivo, que está dentro de nós, que está nos animais, que está em todos os seres, que já desperta na criança. Então a criança, ela já começa na fase anal a se tocar, né? Uhum. Ela começa a colocar o dedo no ânus, ela começa a se tocar, a perceber que ela tem um órgão genital, e ela começa a tocar ali, e ela percebe que é prazeroso. E a criança não tem malícia, porque isso não tem Sim. malícia, isso não é mal. Então, quando a gente começa a Uhum. falar assim, olha com maldade, a gente já percebe no termo
como que as pessoas olham para a sexualidade? Como se fosse má, percebe? Então, essa malícia que a criança não tem, mas ela tem sexualidade. Então, como que a sexualidade, que é algo sagrado, que está dentro de nós, que uma criança desperta, uma criança que é pura, que é inocente, como que tu vai tocar nesse assunto dizendo que isso é malícia, que isso é maldade? Vem como um instinto natural, né? Exatamente. E a partir daí é que começa a merda a andar, digamos assim. Porque quando a mãe vê essa criança se tocando, a primeira coisa que a mãe faz é xingar. Para. Que isso, fulana? Que horror! Que coisa feia! Que isso? Para com isso! E aí, quando ela faz isso, já gera o primeiro trauma. A criança já começa a ter o primeiro trauma ali. Aquela crença primordial, né? Isso é errado. Mas isso é gostoso. Por que isso é errado? E aí começam as nossas crenças de culpa por sentir prazer. Olha que loucura. Sim. Então já criaram-se duas crenças ali. Sexualidade é errada, é feio, mamãe não gosta. E sentir prazer é feio, é errado, mamãe não gosta, não posso. Sim. E aí, a partir daí, desperta a sexualidade e começa a sexão, que é o partir. No caso, é um parto, quando eu parto para a vida adulta, no caso, quando eu começo a olhar já para a esfera que me afasta dos pais, que é na adolescência, por ali, quando começa quando nós começamos as nossas relações sexuais. Então, o primeiro parto é o nosso parto, quando a gente nasce, que nada mais é que uma relação sexual, porque a criança está passando pela vagina da mãe, e a mãe, ao parir, quando a criança sai no expulsivo vaginal, a mãe sente um grande orgasmo. Ela está sentindo muita dor. Quando a criança sai, ela sente um prazer gigante. Que eu, infelizmente, não tive o prazer de parir assim. Não, mas... cesárea. Infelizmente. Eu tentei o máximo, foi isso. Dar uma outra live para eu contar isso. Que também fala sobre o meu nascimento. Porque todos nós repetimos tudo, né? Então, quando a gente começa a despertar a nossa sexualidade, quando nós começamos a nos afastar, é uma morte. É uma morte, é um outro parto. Quando eu começo as minhas relações sexuais. Então, isso também já vem com um sentimento de dor, entende? Eu preciso abrir mão da mamãe e do papai para sentir prazer nesse sentido sexual. Porque a criança também sente um prazer no amamentar, né? No materno. Sim. Também é um momento de prazer, que também quer a criança que está no primeiro nível de consciência, que ela quer somente ser suprida das suas necessidades, só sentir prazer e sobreviver. É o que a criança faz, é o instinto primitivo. Que nos diferencia dos animais, né? Porque um animal, se tu simplesmente der alimento e água, ele sobrevive. E o ser humano não. O ser humano, se tu der alimento, água e não der carinho, ele morre. Que tem a questão, inclusive, que foi feito um grande estudo das crianças da Segunda Guerra Mundial, que foram afastadas dos pais, elas foram morrendo. E as que ganharam carinho sobreviviam. E aí começaram a dar carinho para as crianças. Então, a gente sente essa necessidade também. E, então, sentir prazer é necessário para a nossa sobrevivência. E a gente sente culpa, né? Eu já atendi várias pessoas justamente com essa questão de fazer essa transição para a vida adulta, do sentir culpa por sentir prazer, porque tem toda uma crença religiosa de que eu tenho que casar virgem, os meus pais não permitem que eu tenha esse tipo de relacionamento. Então, assim, realmente de mulheres de não conseguir atingir o orgasmo, porque naquele momento, no inconsciente dela, ela está pensando, a minha mãe não iria aprovar essa relação. Minha mãe e meu pai não aprovam isso que eu estou fazendo. Então, eu não me permito ter um orgasmo, porque eu não estou honrando os meus pais. Isso é muito profundo. Porque, assim, gente, a gente está falando aqui do inconsciente coletivo, realmente as suas crenças inconscientes, né? Porque você, mulher que está assistindo a gente aqui, às vezes não consegue atingir aquele orgasmo. O que está por trás de tudo isso? Por que você não se permite?
E eu realmente já tive contato com pessoas que tinham justamente essa questão. Ah, porque a minha mãe queria que eu me casasse virgem, porque eu venho de uma linhagem familiar que é extremamente religiosa. E a religião trata a sexualidade com muita culpa, né? E como que pode ser errado algo que gera vida? Primeiro ponto, né, para a gente já pensar. Mas realmente a Exato. gente é criado e a gente traz essa crença com a gente. Então, às vezes, assim, aquele orgasmo que você não está conseguindo atingir, você que é uma mulher solteira, livre, é porque no teu inconsciente tem crenças religiosas, tem crenças que vincula o prazer, que é algo natural, o prazer que é algo assim realmente divino, vincula, você associa a culpa. Algo errado te traz sensação de medo, né? A sua mãe te reprimindo, seus pais te reprimindo. Então, naquele momento que você deveria realmente soltar toda a sua sexualidade, soltar toda a tua essência, você se reprime. E você não se permite vivenciar isso. Para É. pensar agora, né? Você, mulher que está assistindo a gente, que hoje a gente está voltado muito mais para a sexualidade feminina, eu quero que você entenda isso e consiga, com uma autoanálise, encontrar isso dentro de você. Naquele exato momento que você precisa se soltar. Por que você não consegue? Mas eu te falo assim, ó, Flor, que não é só a sexualidade feminina, porque os homens, eles Sim. também são muito reprimidos sexualmente. Eles são muito reprimidos sexualmente. Eles têm uma cultura da pornografia inserida dentro deles, que é o primeiro acesso que eles têm para. E aí é aquela exigência da alta performance, do Sim, pênis do seu enorme, cara. do pênis ereto eternamente, entende? Que o homem não pode gozar, ele tem que ficar ali horas e horas a fio transando ali, né? Digamos, porque Uhum. se tu for assistir um filme pornô, é uma coisa animal, onde a mulher ela é submetida, bate na cara e bota de um Uhum. lado, bota do outro, e bota em tudo que é buraco, é uma coisa absurda, sabe? É sem honrar Uhum. aquele sagrado, aquela mulher, aquela deusa divina, e o homem também, que também é um Uhum. ser divino. Essa é a cultura tântrica, né? Que é do Deus que Sim. habita em mim, é da deusa que habita ali. Então, se um terapeuta que ele vai fazer uma massagem tântrica, ele tem a plena consciência de que ele está sendo simplesmente um instrumento para um Deus se manifestar, para uma deusa Uhum. se manifestar. Então, é diferenciar essa coisa sexual para perceber que o nosso corpo ele é todo cheio de memórias e o nosso corpo ele é todo orgástico. Então, eu já vi, já experienciei várias situações e várias histórias e relatos, e até mesmo pessoas que eu estava atendendo que tiveram orgasmo tocando no lábio, tocando na barriga. Então, significa que é desmistificar o orgasmo, o prazer e o sexo somente às genitais, né? Freud Sim. já explica, Freud já fala, isso já é uma coisa. Desculpa, Reich falava muito também, e Freud também, os dois, mas Reich, né, que foi mais. Ele falava assim: que quando a gente tem pressa de orgasmo, quando a gente quer chegar logo no orgasmo, a gente está com pressa de morrer. Porque morrer também é um grande orgasmo, né? Que é o parto, como eu disse antes também, que são as partidas, né? Todas as Sim. partidas. E todos os orgasmos são pequenas mortes. São pequenas mortes. E a morte faz parte da vida. A morte nos faz sentir vivos todas as vezes que a gente morre. Né? Então, a gente tem muitas mortes em vida. Todas as vezes que a gente transforma, todas as vezes que a gente tem um grande insight, um aprendizado, é uma morte. Aquela Aline morreu. Hoje a Aline pensa diferente, é uma nova Aline. É uma Sim. transformada Aline. Né? Então, tem um pouco de receio. Uhum. Receio de quê? Receio de se tocar? Receio de sentir Aí, prazer? cara, tá Fala para nós perguntando aí. aqui como encontrar terapeutas tântricos, que ela tem um pouco de receio de ir atrás desses tipos de terapias. Tá, entendi. Então, tem que buscar pessoas sérias, né? Tem que buscar pessoas comprometidas, porque também a gente ouve muito falar em Tantra, e aí quando a gente vai pesquisar, eu mesmo estava seguindo algumas meninas que falavam massagem tântrica, e aí eu fui entrar para pesquisar, elas estavam de lingerie, elas estavam fazendo, sabe? Então, tipo, isso não é Tantra. Vamos prestar atenção. Tem gente Uhum. vendendo
para não dizer o que é que está fazendo, bota o nome de Tantra. E isso não é Tantra. Tantra realmente tem que buscar um terapeuta comprometido. E no Instagram dele, na página dele, em conversar com ele, tu vai perceber a seriedade dele. Então, é interessante perceber, porque a gente vê também muitos terapeutas, inclusive, que falam, né? Tem que finalizar com a penetração, ou com o oral, sexo oral. Não, gente, não. Isso não tá certo, tá? Só para avisar vocês. Existe uma massagem na genitália, sim, né? Mas é massagem. Né? O que passou disso, aí a gente já tá falando de outra coisa e não de tanto. A gente tá falando de sexo mesmo, né? Então a gente começa a perceber isso, né? Então, eu estava falando da despertar da sexualidade, estou lendo minha cola aqui. Despertar da sexualidade, que é quando entra na adolescência, que é essa transição. E aí ali a gente começa a perceber se ele realmente começa a olhar para a sua vida e realmente está preparado e disponível para ir para a vida, porque ir para a vida é virar as costas para casa, para os pais, e olhar para a sua vida. E aí a gente percebe que se existiu uma criança mal curada, uma criança ferida, em outros aspectos, não só sexuais, mas em todos os aspectos de vários traumas que a terapeuta atende aí direto, a maioria das coisas a gente vai ver tá na infância. E aí começam a vir os complexos de Édipo, né? Que são os filhinhos de papai e filhinhos da mamãe, que acabam buscando fora outras mães e outros pais. Sim. E aí a gente começa a perceber que aí também vem uma doença, porque com o passar do tempo, quando tu tá dentro de uma relação sendo filha ou sendo mãe, porque tem pessoas que entram no casamento e viram mães, e tem pessoas que entram no casamento e viram filhos, né? Sim. Sexo tântrico se faz com parceiro, e terapia tântrica se faz com terapeuta. Exatamente. Ai, linda. E aí, o que acontece? A gente acaba percebendo aí os filhinhos da mamãe e as filhinhas do papai, que acabam buscando fora, buscando nos seus parceiros, a mãe e o pai. E aí, isso acaba se tornando relações doentias, relações tóxicas, relações não saudáveis, e relações que a gente vê de muitos casais que não fazem sexo mais. Inclusive, tem casais que se chamam de mãe e pai. Não sei se tu conhece. Tem casais que se chamam, né? Mãe, vem cá. E aí a gente fica olhando assim, oi? Mas ela é tua esposa, ela não é tua mãe. Boa noite, Ana, linda. Então, assim, mandem aviãozinho para as pessoas de vocês, para os convidados de vocês, para os amigos de vocês. Gente, essa live tá muito boa. Vamos lá. Sim, é um conteúdo realmente assim, necessário. E aí a gente tem que começar a perceber, porque se a criança ela não está curada, se a criança ela não está saudável, se a criança não está com pai e mãe dentro, ela acaba indo buscar nos parceiros pai e mãe. E aí acaba ficando com a sexualidade doente. E aí também começam a vir doenças sexuais, que é a cândida, quando a mulher está insatisfeita sexualmente, né? Ela acaba não sentindo prazer, ela acaba se sentindo dentro daquilo que tu estava falando, as culpas, os medos por sentir prazer, as culpas, as punições, né? Tem mulheres que se masturbam e depois de gozarem, elas choram, né? Ou se masturbam e depois vão tomar banho, sabe? Ou fazem isso no banho escondido, ou fazem isso, sabe? Isso já é um assunto extremamente, é um assunto para uma live, masturbação feminina. Por que não se fala sobre isso? Por que você tem um receio com o seu próprio corpo? Por que você tem que esconder a sua masturbação? Porque a mulher foi ensinada a não se tocar. Vocês já pararam para pensar como isso é profundo? Né? Por que você tem vergonha da sua sexualidade? Não estou nem falando da sua sexualidade com o seu parceiro. É você mesma, com a tua sexualidade. Porque a gente foi ensinada, as nossas mães ensinaram isso porque foi o que elas aprenderam também, né? Trazendo aqui que cada mãe fez o melhor que poderia fazer por nós. Mas elas também foram ensinadas a não se tocar. E isso de crenças muito profundas, crenças religiosas,
que trata a sexualidade feminina como algo errado, como algo sujo. A menstruação era tida como algo sujo, é tido ainda para algumas pessoas como algo sujo e algo Muitas extremamente pessoas, sagrado, né? Então, muitas assim, pessoas. o prazer é algo fundamental, né? Quem que não fica feliz depois de um orgasmo? E por que que a mulher precisa do homem para um orgasmo? Por que que você não pode atingir Isso. o seu orgasmo sozinha? Por que que isso é errado? Se questionem sobre isso e vá atrás do seu próprio prazer. Não é mais aquela questão, ah, fulano não conseguiu me fazer gozar. Não, você é responsável pelo teu orgasmo. Aí que tá o ponto. Com Exatamente. E ele assim ou como sem ele. E você só consegue isso através do teu auto-amor, teu autoconhecimento em todos os sentidos. Se libertar desses bloqueios, né? Se abrir para se conhecer. E realmente isso não é fácil, né? Falando parece ser fácil, mas vem questões realmente muito profundas da maneira como você foi criada, as crenças que você tem. E você só vai conseguir se abrir para um relacionamento, você só vai ser feliz sexualmente quando você se aceitar, você se abrir para isso. justamente, eu cresci, assim, dentro de uma família que era muito sexual, assim, né? Eu sou descendente de italianos, e aí era sempre todo mundo falando e rindo e falando bobajada, sempre foi, assim, muito livre, né? Muito Uhum. tranquilo, assim. E o meu irmão era muito, assim, de olhar pro pornô e não sei o quê, e ele falava, porque eu bati uma, não sei o quê, sabe? Ele falava assim, não sei o quê. E aí um dia eu perguntei pra ele, tá, e o homem bate uma e a mulher faz o quê? E aí o meu irmão Por aí não faz. trabalhava em sex shop, meu irmão era super tranquilo, né, em relação a isso. E aí ele falou pra mim assim, a mulher bate siririca. E deu risada, né? E aí eu fiz Uhum. assim, é? Tá, e como é que é isso? E aí ele pegou a mão dele, assim, e falou assim, aqui é a vagina, né? Então, Uhum. aqui, assim, tu vai ver que tem um negocinho que é que nem um pênisinho bem pequenininho, e aí tu vai começar a tocar ali, e aí tu vai perceber que ele vai ficando durinho. E aí tu vai te tocando, vai alisando, assim, aí vai sentindo, vai te tocando. Que E eu falei, legal. gente, que irmão maravilhoso. Não é porque E realmente a isso não é partir comum. dali, eu viciei na tal da Siriri. E nunca mais parei. De manhã, de tarde, de noite. Então, então, em relação a isso, para mim foi muito tranquilo. Só que em contrapartida, minha mãe era muito machista, muito conservadora ao mesmo tempo. E aí, Sim. quando eu ia para a rua, quando eu ia para a igreja, eu ia para os grupos de jovens, essas coisas assim, eu voltava e ela começava a me insultar, sabe? Foi te esfregar nos guri, que tu tava não sei o quê, que tu tava te esfregando, que tu tava fazendo isso, tava fazendo aquilo. E na verdade eu não tava, eu tava indo para a igreja rezar realmente. Sim. Então, começou a se instalar em mim essa coisa, tipo, eu sou puta. Ai, Uhum. então se eu ficar com um cara, eu sou puta, sabe? Você vai Nossa, eu sou pegando aquilo como vadia. uma Nossa, verdade, né? isso me deixou muito perturbada, muito doente até, né? Eu Uhum. fiquei assim, por muito tempo com essas questões assim, nossa, será que eu sou vadia? Será que eu sou puta, sabe? Porque minha mãe tá falando isso. Só que na verdade era um medo que ela tinha, porque eu tive primas que engravidaram cedo e não sei o que lá, então ela tinha medo que eu fosse repetir e acabava Uhum. fazendo isso, me insultava para que eu ficasse com Sim. medo, mas isso é uma cultura de muitas meninas, né? Isso é Aham. uma coisa Muita que gente acontece vivencia muito. isso. E aí o meu irmão era o garanhão, meu irmão, não sei o que, ele podia dizer, Olha, ele falar livremente. todas, aplaude. Exatamente. E eu não, eu era puta, eu não sei o quê. Então, isso foi muito louco, assim, porque ao mesmo tempo eu estava começando a me despertar e eu comecei a perceber que o meu irmão ele tinha a revista Playboy e eu começava a olhar e sentir desejo por aquelas mulheres, né? E aí eu comecei a me questionar e eu comecei a pensar, me sentir impura e comecei a Uhum. despertar em mim a minha bissexualidade e eu ficava velando aquilo. Eu comecei a reprimir isso. E aí eu acabei, assim, descobrindo aleatoriamente que eu era bissexual, porque minha mãe acabou me dizendo.
Ela mesma Sim. me falou isso. Ela falou assim: ah, filha, eu acredito que tu, né? E eu, na época, achei aquilo muito estranho, porque eu achava que eu tinha que tomar um partido, que eu tinha que ou ser lésbica ou ser heterossexual. E ao mesmo Sim. tempo, tinha muito essa coisa do, ah, porque sapatão, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E aí, ai, que nojo. E eu ficava, meu Deus, será? Sabe? Mas eu sentia desejo, mas ao mesmo tempo eu me reprimia em sentir desejo por mulheres, achava aquilo esquisito. Então, foi Uhum. tudo vindo de encontro, né? Então, o meu despertar da sexualidade foi uma coisa meio, assim, ao mesmo tempo que era tranquilo, era reprimido. Então, às vezes era reprimido e às vezes era tranquilo. Então, eu ficava numa confusão, assim, que foi uma coisa muito, muito esquisita. E aí acabou que, com o tempo, eu fui estudando, fui aprendendo, fui me encontrando, me conhecendo, né, me reconhecendo e percebendo que a gente não precisa se rotular, que a gente só simplesmente precisa sentir desejo ou não. E tá tudo certo, Sim. né? Então a gente também vem de encontro à cultura do também, que muitas vezes as mães fazem isso, né, e reprimem e falam essas coisas pela questão da cultura do estupro também, Uhum. né? Porque aí a gente vai abrir uma porta dos abusos que, na maioria das Sim. vezes, são dentro de casa. E aí a gente entra na questão da constelação da sexualidade sistêmica, né? Porque se uma menina sofre um abuso de alguém que ela confia, um avô, um pai, um tio, um padrasto, um padrinho, porque são esses que abusam, Sim. então, quando a gente fala assim, ai, não, mas ele é tio, ah, não, mas ele é padrinho. Então, isso não Uhum. quer dizer nada, né? E aí a gente começa a derrubar a fileira de dados, porque se a gente colocar aqui 20 mulheres, eu digo para ti, sem pestanejar, que 15 foram abusadas. Sem pestanejar, Sim. tá? As 20 foram abusadas e 15 foram abusadas mesmo, sexualmente falando, Uhum. assim. E as outras 5 foram alguém passou a mão, alguém sabe, botou, de alguma Uhum. forma sofreu algum tipo de abuso. Eu não conheço mulher nesse mundo que não passou por isso alguma vez. Sim. E eu recebo direto mulheres assim, atendo muitas mulheres assim, e é aí que a gente começa a olhar para isso de uma forma que aí é que entra a questão que eu fui buscar, que foi o estudo da sexualidade sistêmica. Como curar isso? Como que a gente Sim. vai curar isso dentro de uma mulher? Porque aí Uhum. eu não posso me tocar porque é feio. Se eu fico com os cara na rua, eu sou puta. Mas dentro de casa, o meu padrinho me abusa, meu pai me abusa, e a minha mãe é conivente, faz vista Tá tudo grossa, finge que não certo. vê. Uhum. Porque na maioria das vezes, a mãe finge que não vê. Sim. Porque ela acaba colocando os Acontece caso filhos, da filha falar e a mãe fingir que aquilo nem aconteceu. muitos casos. Eu tenho Uhum. amigas minhas que passaram por isso. E aí eu vou te falar uma coisa: quando a mãe é conivente, aí a gente entra numa dinâmica de que essa mãe já tem a sua sexualidade doente, essa mãe não quer fazer sexo com o seu esposo, ou com o Sim. seu, né, enfim, muitas vezes é em caso de padrasto, muitos abusos é em caso de Uhum. padrastos. Oi, Ellen. E aí a gente vai lá e pensa assim, ó, no caso, isso é uma explicação do Hellinger, tá? Da constelação. Ele, Sim. ele fala que a mãe é conivente e ela coloca a filha para fazer algo que ela não faz para recompensar esse homem que muitas vezes está sustentando a casa, está sustentando a família. Então ela coloca a mãe como equilíbrio de troca, como Sim. recompensa desse homem que assumiu aquela família. E, Tudo isso, e gente, é aí, algo assim, inconsciente, né? A óbvio, gente vai deixando, a gente vai permitindo, a gente vai manifestando essas situações, porque é tudo que está dentro de você. Por isso que é tão importante as terapias e o autoconhecimento é libertador. Para você realmente se conhecer e entender o porquê que você está manifestando cada coisa. Por que cada coisa está acontecendo. E a tua sexualidade está muito linkada a
tudo que você está manifestando. Porque as tuas culpas, os teus medos, eles vão definir tudo. O tipo de parceiro que você está manifestando, as amizades, as situações, a sua própria identidade sexual, né? Como você se sente, por que que você não se permite vivenciar tais coisas, por que que você não se abre para tais relacionamentos, porque eu já atendi muitas pessoas com crenças realmente de relacionamentos assim muito profundas, de não merecimento, de que quando ali tá tudo bem, a pessoa vai lá e se sabota, porque ela não se permite se abrir para ser feliz através da sexualidade, porque a sexualidade está vinculada a algo ruim, a algo errado, a algo feio. Então ela simplesmente não se permite ter aquele orgasmo e viver aquela sexualidade, aquele parceiro incrível que chegou para ela se sabota, e isso traz o quê? O desequilíbrio. E as terapias é para quê? Para a gente encontrar um equilíbrio na nossa vida, para a gente estar bem consigo mesmo, para a gente ter relacionamentos saudáveis, para a gente conseguir ter uma troca saudável com as pessoas. E se a tua sexualidade está doente, se você não consegue se tocar, se você não consegue ficar nua e olhar para o teu próprio corpo e se sentir bonita, se sentir feliz, se tocar, sentir prazer, tem algo errado. Se perguntem, não precisa nem escrever aí. Perguntem-se aí para vocês mesmos, vocês conseguem se tocar? Vocês conseguem olhar para o teu próprio corpo e sentir prazer, se sentir bonita? Se existe um bloqueio, não consigo nem me ver. Não posso tocar, não falo de sexualidade com meu parceiro. Quantas mulheres... uma boa pergunta, meninas. Né? Uma boa pergunta para a gente fazer. Ter um vibrador dentro de casa, por quê? Isso, eu ia falar sobre isso. Uma boa pergunta para se fazer. As mães de vocês, os pais de vocês, só respondam se sim ou não. Ensinaram vocês a se masturbar? Falaram para vocês desta possibilidade de que isso era saudável? Como que foi essa apresentação? Não, aquele errado, não é? Né? É falem aí pra gente. Porque assim, quando a gente fala, eu vou te falar assim, demorei anos para me tocar, viu? Porque a gente fala assim, ó, as mulheres, quando a gente percebe que as mulheres, elas estão sentindo... Tem muitas mulheres, gente, numa sessão de terapia tântrica, que chora desesperadamente. Porque ela começa a colocar para fora todas as memórias, todas as coisas, todas as crenças, e ela começa dentro daquela terapia, ela grita, ela chora, ela berra, ela libera os demônios. Tem mulheres que se tremem, que urram, que parece que está despertando aquela loba, sabe? É lindo de ver, é incrível. Eu participei de uma vivência, tem uma mana que está aí na live, que estava comigo, uma vivência maravilhosa com o pessoal do Mundo Tantra na Paraíba, que eu falo para vocês que foi uma das experiências mais incríveis que eu tive na minha vida, que a gente era dentro de um círculo, assim, tinham 15 casais, eu não me lembro quantos casais, e aí quando as mulheres estavam recebendo a massagem tântrica, essas mulheres todas, imagina um monte de mulher tendo orgasmo, sentindo prazer ao mesmo tempo dentro de uma sala. Gente, era uma coisa incrível. Aí, ó, foi top da Érica. Foi uma coisa mágica. Foi uma das coisas mais lindas que eu já vivi na minha vida. E não era nada de... Não era uma oração, gente. Era uma coisa divinal. Era lindo aquilo. Era uma coisa... Nós, em 3 dias, nós viramos uma grande família. Nós nos abraçávamos, nós nos beijávamos como se nós nos conhecêssemos há anos. E a sensação que eu tive, isso eu já falei numa live, eu vou dizer de novo que é muito lindo de falar isso, a sensação que eu tive, um dos acessos que eu tive, eu acessei uma vida minha passada, onde eu estava dentro de um lugar onde tinham muitas mulheres se tocando umas às outras para utilizar dessa magia sexual para fazer magia, para fazer bruxaria mesmo. Nós éramos todas bruxas, magas, poderosíssimas, e nós estávamos ali sentindo, todas nós, uma dando prazer para a outra e utilizando da energia orgástica, emanando uma grande bola de luz orgástica para direcionar para aquilo que a gente queria. E aí eu me lembrei que eu tinha aprendido isso uma vez, sexualidade co-criador de força, exatamente. Eu aprendi isso uma vez numa palestra, num workshop que eu participei,
de Tantra, que ele falava sobre isso, de ir respirando, né? Que é a respiração maitúnica a gente vai fazendo, vai respirando, vai fortalecendo todos os chakras de baixo para cima, iluminando todos eles, né? E aí, quando a gente consegue entrar nesse movimento orgástico, o orgasmo ele sai pelo topo da cabeça, ele sai pela testa, pela pineal, entende? Adormece a cabeça, adormece o corpo todo, é uma vibração que pode durar 15 minutos, 30 minutos, porque ele não é aquele prazer de jorrar ali, de pá, um prazer de 20 segundos. É um prazer enorme. Uhum. E é uma sensação de, como eu disse no início, é uma morte. É uma morte, como se tu estivesse realmente sentindo que o teu corpo, ele tá, não sei dizer. Uhum. Então, essa experiência de 15 mulheres sentindo prazer foi tão libertador, foi tão mágico. E é muito interessante de falar que os relatos também, muitos homens no início estavam com uma postura e no final eles estavam outros homens. Homens que se curaram, né, Érica? Foi lindo, assim, homens que a gente falava assim, aquele ali é macho escroto, né? Nós mulheres julgando também, né? Mulheres que já estão feridas. E depois eles choravam igual uns nenês, assim, olhando para a mulher, dizendo, eu lembrei da minha mãe, sabe? Olhando para as mulheres, assim, honrando aquele sagrado, me despertou, sabe? E o Clayton também traz uma maneira que ele fala, assim, amor e consciência, e ele vai fazendo, inclusive eles participaram de um programa do Netflix agora, e despertando isso. É muito lindo, gente. Então, é libertador, foi muito curador, é libertador, é maravilhoso. O autoconhecimento e conhecer a sexualidade, honrar a sexualidade. Eu, no movimento de constelação, eu coloco a sexualidade no campo, sempre. Eu coloco a mãe... Porque é uma energia de criação, né? Eu já ouvi muito falar também sobre a gente usar a energia do orgasmo, igual você falou assim, para criar coisas que a gente quer. No momento que você está realmente ali naquele orgasmo, você já usar essa energia para co-criar aquilo que você está desejando. Porque é exatamente o momento que você está ali ativando todos os seus chakras inferiores e você está usando dessa energia que você está totalmente entregue, né? Para manifestar tudo aquilo que você está desejando. E uma coisa muito importante, né? Falando para as pessoas que têm relacionamentos aí, sobre essa questão que a gente vivencia nos casamentos, que é algo que trazem muito para mim nas terapias que eu faço, é sobre essa questão da mulher, de não conseguir fazer sexo, assim, sei lá, todo dia, 3 vezes no dia. Porque, assim, a mulher é criada o quê, gente? Tem que casar virgem, não pode tocar, não pode se tocar, não pode se tocar. O menino é incentivado desde ali 12, 13 anos a pornografia. Então ele casa achando que ele vai fazer sexo de manhã, de tarde, de noite. E a mulher ali, uma vez por mês, tá tudo certo, tá tudo bom. E aí já gera todo um conflito de relacionamento. Porque o homem tá esperando que é uma atriz pornô e a mulher não foi educada, não foi vivenciada, não foi preparada para vivenciar sua sexualidade. Ela foi educada para casar virgem. Né? Agora nem tanto, mas se for ver mais para trás, assim, na época das nossas mães, era isso, não pode tocar. Eu, quando comecei a namorar, minha mãe falava muito, não deixa tocar nisso, não deixa tocar naquele, não sei o quê, porque vai te comer, vai te largar. E toda essa crença, essa cultura. Então, você se casa... Se a vagina fosse uma moeda de troca, né? Sim. Guarda a vagina e se puder a vagina, ele vai embora, porque ele só quer... Isso, ele só quer... Você não presta pra mais nada. É só pra vagina. Exatamente. O resto não tem interesse. Você deu a vagina, acabou, o homem vai embora. Quem já não vivenciou isso? Comentem aí. Então, isso já gera um conflito de relacionamento muito profundo, porque, na verdade, você tá conhecendo teu companheiro, sua companheira, no momento que você se casa. No namoro, você não conhece ninguém. Você vai conhecer realmente ali no momento que você tá vivenciando, né? Morando ali dia a dia. E isso gera conflitos, né? Eu tô casada aí há 10 anos, então, assim, a minha sexualidade de hoje é completamente diferente do primeiro ano de casamento, né? De você ir se abrindo para a pessoa realmente
se tornando uma coisa só. E isso realmente ela era assim mesmo. Então, assim, parem para pensar nessa questão, né? Por que que o marido às vezes cobra tanto uma posição sexual que a esposa não consegue ter? Porque ela teve crenças profundas com relação a isso. Ela foi ensinada a não se tocar, a casar virgem, esperar que o homem dê o prazer para ela, e não ela atinge o seu próprio prazer. E o Inclusive, ela principal manifestar que tá desejando o homem, tem homem que também reprime, né? Tipo assim, olha, o que é? Agora tá toda saidinha aí, que você como tá fazendo se... diferente. Você não fazia isso. Não pode ter um vibrador. Tem muitos homens que acreditam que se a mulher tiver um vibrador em casa é porque ele não tá fazendo o serviço direito. Tem muito essa cultura. Menina, essa coisa do vibrador dá pano pra manga. Quem é que tem um Dá. vibrador aí? Conta pra nós. Quem é que tem vibrador? Eu Porque assim, tenho, não tenho. Levanta a mão. quantos? A questão é que é muito interessante, né? Eu até fiz um reels esses dias debochando, porque a gente fala assim, ai, por que eu vou ter um vibrador? Eu sou casada, meu marido dá conta, não sei o que, não sei o que. Gente, não tem nada a ver com dar conta, Não tem não dar nada a ver conta, com dar sabe? conta. Não tem nada a ver, porque a máquina, aquele negócio vibrando, gente, não tem. Ninguém consegue fazer igual, entendeu? Aquilo ali é coisa que aquilo ali é mágico, não é qualquer um que. Entendeu? É um Ele te momento leva. seu. Entendeu? É um momento seu. Pode usar com outro e pode usar sozinho também. É um momento de você. A sua sexualidade é completamente diferente de sexo. Entendeu? A sua sexualidade é aquilo que você é. É o teu prazer, é o teu momento com você mesma. E por que que nós, mulheres, não conseguimos vivenciar isso? Por que que essa A doença maioria não. está instalada nesse coletivo? Isso precisa ser falado. A gente está aqui justamente para isso hoje. Para que você se questione. Por que que você não se permite vivenciar a sua sexualidade? Para responder se tem ou quantos. Pode responder se tem e quantos modelos, Manda foto e né? Então, é muito importante que você entenda que você não precisa, você não pode esperar que o seu companheiro te dê esse prazer. É você que tem que se permitir sentir esse prazer. E se você não Mas consegue, é você procurar entender o porquê você não consegue. Se você precisa de auxílio de uma terapia para entender isso, faça a terapia. Mas se não, se questione mesmo, por que que eu não consigo sentir prazer com o meu próprio corpo? Porque eu tenho eu acho que medo, todo porque eu mundo tenho na vida culpa. tinha que fazer. É, era isso que eu ia falar. Eu acho que todo mundo na vida tem que fazer pelo menos uma vez uma sessão de Tantra. Porque é uma outra consciência que desperta, tá? Sim, Porque o Tantra é, sim, uma religião. É uma religião que honra a deusa que habita em mim. sim. E depois que essa deusa desperta, meu amor, depois que essa deusa acorda, querido, não tem mais ninguém que te faça voltar para trás. Porque é perceber que eu tenho um poder, uma potência orgástica que é Sim. incrível. E É aí a gente divino. precisa derrubar toda essa culpa, todo esse medo, toda essa insegurança. Porque sim, não dá para falar disso sem falar em dor, em sofrimento. Por quê? Porque tem abuso, porque tem desrespeito, Uhum. porque tem um abuso, uma agressividade velada em relação às mulheres. Sim, os homens são abusivos e não dá para passar pano. São. Uhum. Bem Eu longe não isso. sou machista, não é isso. Uhum. Aliás, não sou feminista. Eu não sou feminista daquelas enlouquecidas, não. Eu gosto dos homens, eu amo os homens. Tem até um amigo aqui, homem e tudo. Tem um amigo que é gay. Não tem problema nenhum com homem, tem um melhor amigo que é gay, que tá, não. Mas, enfim, eu entendo a dor dos homens, eu entendo que os homens também passam por isso, né, por dificuldade na sua sexualidade, no seu despertar, porque o homem não pode demonstrar sentimento, o homem não pode Uhum. mostrar fragilidade, porque daí ele é chamado de mulherzinha, né, o homem ele não pode broxar, porque daí a mulher já começa a debochar também existe uma pressão, também existem mulheres abusivas, também existem mulheres que debocham do tamanho do pênis, também Uhum. existem, entende? Porque
o homem tem as suas inseguranças também, já em relação a essa questão do falo, né? Que nem eu falei no início. O falo tem que ser um falo enorme, super ereto, 24 horas ali, entendeu? Ele tem que estar ali, botou a mão. Tá 300 200 vezes. Tá. Isso, e virar para cima, e jogar para trás, botar nas costas. Então, também existe essa pressão. Então, dos dois lados, né? Porque quando a gente fala na mulher, falo muito sobre isso, né? O meu Instagram, ele é praticamente focado para as mulheres, mas os homens também aprendem muito. E muitos deles vêm falar comigo e agradecer porque também aprendem muito. Porque a gente também tem que entender que os homens também não têm ninguém que ensina. O homem, muitas vezes, ele é colocado dentro de um cabaré com 13, 14 anos para começar a vida sexual, entende? Então, quem é que chegou ali e ensinou com amor? Olha, a mulher é sagrada, é importante que tu toque nela com respeito, é importante que tu respeite, que tu entenda o tempo dela. A mulher demora mais tempo que o homem para se excitar, né? A mulher tem todo um útero, né, para se preencher. Então, e fora a cabeça dela que tem 300 mil coisas aqui dentro para retirar. Então, tem que preencher o útero, retirar aquele monte de coisa da cabeça, para depois, sim, tu conseguir fazer essa mulher sentir prazer. Né? E então, os homens também têm essa criança interior também, né? Eu sou mãe de menino, meu filho tem 10 anos, e eu realmente, por ser mãe de menino, eu começo a enxergar os homens com uma visão completamente diferente. Eu consigo perceber realmente essa fragilidade, essa inocência. Porque são crianças, né? E ele é simplesmente jogado ali para ser o cara do nada, entendeu? Do nada ele tem que sair daquela infantilidade e ser o cara maravilhoso que faz a mulher gozar, que pega todos e isso, e nada abala. Mas não, eles se abalam sim. Só que eles têm que colocar uma máscara de homens fortes e que são ali uma máquina de fazer prazer para uma outra pessoa. E, na verdade, eles têm as suas inseguranças que precisam ser vistas para que seja algo saudável, que seja algo equilibrado. É que o homem, ele é o filhinho da mamãe, né? Porque é muito interessante isso, porque a mulher que cria o homem, né? A mulher que gera o homem cria o homem. E aí a mulher cria o homem como bebezinho, talquinho, nananana. Aí ele vai pra vida assim. Sim. Ele vai pra vida assim. Um nenê. Né? E aí ele olha para um lado, olha para o outro, tá, e agora quem é que vai cuidar de mim? Quem é que vai me passar talquinho? Vou achar outra mãe. Isso, e aí ele encontra, ou ele encontra... procurando uma outra mãe. Exatamente, e aí ele vai buscar uma mãe. E aí como que vai ter essa superpotência sexual se ele tá ali dormindo com a mãe? Em outras palavras. Então, isso tem que ser... E a polaridade, né? É muito importante falar sobre a polaridade, porque tem mulheres que assumem a polaridade masculina e homens que assumem a polaridade feminina. A gente vê muito, muito por aí de casal que está invertido. E aí é aquela mulher que xinga o homem o tempo todo, que trata o homem... porque o fulano é um fraco, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Que é um vagabundo, que não trabalha, que não faz não sei o quê. E toma Exato, e aí ele tá... E aí ele tá desempregado dentro de casa, ou ele tá com a autoestima baixa, ou ele já não tá mais funcionando na cama. Por quê? Porque ela trata ele o tempo inteiro como se ele fosse um inútil, um estressado. E isso é polaridade invertida. São casais que estão com a polaridade invertida. E isso precisa ser visto. Porque às vezes não é nem culpa dela e nem culpa dele. Oi? Precisa ser tratado, né? Façam realmente terapia de casais, façam terapias individuais, porque tem como resolver isso, tem como trazer de volta esse poder interior, tanto para o homem quanto para a mulher. Trazer esse equilíbrio na relação, curando a sexualidade de cada um. Isso. A mulher, quando ela tá com a polaridade invertida, ela tá com o masculino... Ela tá no yang, né? Ela tá mais masculina, ela tá mais na ir pra ação, ela tá mais, assim, mais de tomar atitude. E o homem, quando ele tá no feminino, ele fica mais suscetível, ele fica mais esperando. Ele fica esperando, né? Então tá invertido. Então a mulher, ela espera que ele faça, mas ao mesmo tempo, se ele faz, ela não gosta. Porque daí ela acaba tendo que assumir a feminina. Entende? Então, se eu sou mulher e eu tô no yang,
eu quero chamar ele de babaca, isso e aquilo, e ele me obedecer. E ele fazer o que eu quero, ele ficar submisso a mim. Se ele toma uma atitude, e ele vem para cima e fala assim, não, agora não é assim, eu que vou decidir, eu que vou escolher o lugar do restaurante, eu que vou fazer não sei o quê, a mulher não vai gostar. Ou ela não vai gostar do lugar que ele escolheu, ou o lugar que ele nunca faz direito, ele não sei o quê. Por quê? Porque ela não permite receber. Ela não permite receber, de jeito nenhum. Entende? Sim. E o homem, porque o homem, quando ele tá no saudável, ele quer o quê? Ele quer botar a mulher embaixo do braço, ele quer cuidar da mulher, ele quer proteger, ele quer fazer uma surpresa, ele quer levar ela para jantar, ele quer se sentir o conquistador, o galanteador, entende? O homem saudável. E a mulher, quando tá no feminino saudável, ela quer receber, ela quer fazer o charme dela, ela quer que o cara traga flores, que o cara convide ela para sair, ela quer esperar e ela quer receber. Então, a mulher, ela recebe, né? A mulher, ela é receptiva, ela acolhe. E o homem é o que dá, é o que traz, é o que leva, é o que pega no colo. Então, esse é um casal saudável. Quando o casal tá com as polaridades invertidas, aí o homem fica na posição do recebe e a mulher fica na postura do eu que escolho onde a gente vai, eu que escolho a cor da parede, eu que escolho não sei o quê, eu que faço isso, eu que faço aquilo. E o homem fica ali na postura do que acaba virando filho. Exato, tá invertido. E aí compete, exatamente. A mulher compete com o homem. Boa colaboração. Então, gente, para vocês que estão aí num relacionamento, se perguntem agora, se questionem como que tá essa relação de vocês. Está existindo essa competição desequilibrada? Tá tendo problemas com relação a se conectar na intimidade de vocês? Vocês sentem que vocês esperam que os seus maridos ou seus namorados e namoradas façam por você? Como que tá essa relação? Porque isso está totalmente ligado com a sexualidade de cada um de vocês. Totalmente. E eu acho que assim, sei lá, 90% para falar assim do bem-estar de vocês é você estar de bem com a sua sexualidade. Se tiver um dia ruim, vai lá usar teu vibrador, minha filha, aqui, ó. Já vem um novo insight para resolver o problema. Energiza. Energiza completamente, se permita deixar essa energia fluir, se permita se aprofundar no relacionamento com a pessoa que está do teu lado, deixar ela te tocar. Tem muitas mulheres que não se deixam ser tocadas. Tem, muitas. Né? Porque, e aí também você não se deixa ser tocada? Se pergunte isso agora. Né? Porque não pode, né? Porque não pode, né? Foi aprendido assim, não pode me tocar, não pode. E aí vem aquela questão assim também, a insegurança, né? Vindo de encontro àquilo que a gente falou, que se eu transar com ele, se eu der o que ele quer, ele vai embora. Então vem a desvalorização feminina, no sentido assim, eu mesma não valho nada, o que vale é a minha vagina. Né? Então, os homens também foram educados dessa maneira. Se a mulher te der na primeira, não vale na mulher para casar. Exatamente. A mulher fácil. Então, vocês homens também que estão nos assistindo, quanta desconstrução precisamos fazer para que a gente tenha relacionamentos mais saudáveis? Para você se abra realmente para conhecer a pessoa que está do teu lado, sem essas crenças, sem esses filtros, né? Sem esses paradigmas que a gente tem com relação à sexualidade. Porque não é porque uma mulher simplesmente transou com você no primeiro encontro que ela não serve para ser tua companheira de vida. Porque realmente muitos homens têm essa questão, se deu para mim agora, amanhã vai estar dando para outro, porque foi te ensinado assim. Mas isso não é verdade. Você pegou como uma verdade, mas isso não é. Né? E isso traz muito desequilíbrio na vida de relacionamento de muitas pessoas. Sim, porque a gente não se permite receber, né? E aí e isso já vem lá na criação, como por exemplo, tu vê um exemplo de um atendimento que eu fiz hoje até. Eu vou usar. É de uma mãe que não teve mãe, né? Ela não teve mãe e ela acabou, para se proteger, assumindo o Yang.
Sim. Só que é um yang doente, porque daí ela não tem força nesse masculino. Uhum. Porque ela não tem a força do masculino, ela veste o masculino para se esconder, para se proteger. Então é aquela mulher, sabe aquela mulher que tu olha assim, ela tá com aquele escudo na mão, a espada e super assim, com aquela cara de brava, assim, mão na cintura, te olhando assim. Não vem Sim. que não tem, sabe? Que tu já olha e fica morrendo de medo. Tu diz, nossa, não vou nem chegar Uhum. perto dessa mulher. Só que lá dentro dela, tu vai olhar bem no fundo, no fundinho, é uma criança chorando. E o É não, uma criança. essa crença de não recebimento é tão profunda nesses casos, porque se chega uma pessoa legal que está pronta para entregar tudo para ela não se permite receber, ela se sabota, ela encontra motivos ali para terminar a relação, Sim, né? para ficar Ser naquele uma lugar de pessoa. novo. Exatamente, porque ela está tão acostumada a se defender que ela não se permite receber uma pessoa legal que está ali para somar com ela, ou está querendo saber do dia dela, está querendo entregar o melhor ali para a pessoa. Aquilo ali é esquisito, é estranho, né? Eu nunca vivenciei isso. Não estou aberta a isso. Então, ela bloqueia totalmente esse recebimento. Isso a gente está Bloqueia, não vinculado a recebe, não tudo. dá. Ela não dá e Recebimento não recebe. afetivo, recebimento financeiro, está vinculado a tudo, a saúde, a tudo. Então, assim, Sim, e aí cuide da essa mulher que sexualidade de coloca. vocês. Uhum. E aí essa mulher que coloca, né, que é a super mulher, né? Que isso a gente vê muitos exemplos de super mulher. Sim. Ela coloca essa roupa da super mulher, da intocável, bota a mão na cintura ali, bota aquela postura, a pose da guerreira, a Mulher Maravilha ali, né? Sim. Só que no fundo ela tá doente. Ela tá Uhum. doente. E aí começam a vir as doenças. Aí ataca coração, ataca a rim, ataca a fígado, ataca não sei o que, não sei o que. O corpo tá mostrando com aquelas doenças que tem uma criança chorando ali, desesperada. Pelo amor de Deus, olha para mim. Uhum. E o corpo vai adoecendo. Sim. O corpo vai, porque a doença nada mais é do que a psicossomática. O nosso Uhum. corpo dando sinais de uma criança que está chorando, de uma criança que está querendo ser Sim. vista. De E aí, coisas se tu não olhar para aquela incerteadas. criança, o corpo vai ficando doente, 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 doente. Daí duas coisas, ou tu enlouquece ou tu morre. Se tu não olhar para Uhum. essa criança. Sim. Então, Mas, é muito pessoal, você tem interessante. alguma pergunta, alguma coisa específica para Já comentar com a bateu uma hora, gente? gente. Né? A gente fala muito rápido. O mais importante que eu queria trazer para vocês, principalmente para as mulheres que me seguem, que seguem a Aline, é que a sexualidade é algo divino. Se toquem, se permitam sentir orgasmo, sentir o prazer. Vamos tirar todos esses tabus, essas crenças relacionadas, sexualidade e medo, sexualidade e culpa. Não culpem também suas mães, foi a maneira como elas foram ensinadas. Ah lá, só elogios, adorei. Foi a maneira que a Que sua avó foi bom! ensinada, a sua mãe foi ensinada. E foi passada adiante, só que eu acho que a gente está numa transição planetária, a gente está num momento que é o momento de trazer esse poder interior de nós mulheres. A gente tem que transformar isso agora e trazer a sexualidade como algo divino e saudável para os nossos filhos e para as gerações que estão vindo aí. Que é algo natural, que é algo que gera vida, não é pecado. Que a gente não pode realmente seguir a nossa vida com base em crenças que geram culpa e medo, porque isso só vai trazer desequilíbrio para a nossa vida. Né? A Aline É tem verdade. assim, conteúdos incríveis que ela posta com relação a isso, a gente realmente se soltar. Então, mulheres que nos seguem, por favor, se soltem. Quem não tem vibrador vai comprar um. Vamos fazer dança pélvica, né? Tem ali Vamos aprender mais sobre aprender, tantra. Vamos aprender a trazer à mexer. tona toda essa sexualidade que é algo divino, que precisa ser vivenciado, que precisa ser falado. Acho que agora é o momento de deixar para trás realmente todas essas culpas e crenças que foram ensinadas a nós. E está realmente agora na nossa mão de construir uma nova maneira de viver e de pensar. Então, É é muito legal verdade. estar falando com a Aline a respeito de tudo isso. Vou me soltar já já. Isso aí, por favor, todas se soltando. Faz o Entra lá salve no pra meu grupo. gente.
Entra lá no grupo da Vando Velos Terapias, volta e meia eu faço vivências, tá, pessoal? E aí também falar no vídeo do IGTV, tem um vídeo que eu ensino também a fazer rebola, rebola que passa, que é para mexer a pelvis, para rebolar, para ativar essa energia orgástica. Dançar, e eu digo para é? vocês, Exatamente, dançar, vamos trabalhar com rebola, saco básico, umbilical. rebola que é só alegria. Por isso que a Anitta é feliz e milionária, porque ela vive rebolando a raba. Sim, vamos soltar toda essa energia, colocar tudo isso para fora. A sexualidade precisa ser vivida com amor, né? A gente precisa olhar para isso. Nós que somos mães, precisamos educar de maneira diferente os nossos filhos. Porque eu percebo que, por exemplo, eu fui me conhecendo, sei lá, depois dos 30, né? Realmente vivenciando a vida através do meu olhar, das minhas experiências. Porque a gente realmente é condicionado a tantas crenças, é tanta bagagem desnecessária que só atrapalha e desequilibra a nossa vida. Isso, e quando a gente não entra na esfera de querer repetir a mãe, honrar a mãe, e aí acaba repetindo e vivendo as mesmas dores e sofrendo da mesma forma. Por isso que é muito importante a gente olhar, porque a nossa sexualidade ela é individual. É a deusa que habita em mim. Deixar isso claro para vocês. Arranquem os véus, deixem esses véus voarem. Vivenciar a sua sexualidade é algo realmente assim de saúde mesmo. Eu também, só com muita terapia. Então vamos lá, vamos ter terapia de tantra, vamos se aprofundar, vamos vivenciar a nossa sexualidade, porque é uma maneira de encontrar o nosso equilíbrio, né? A gente precisa se desprender de tudo isso e encontrar maneiras de viver melhor, porque é para isso que a gente está aqui, para ser feliz, e através dessa felicidade a gente expande a nossa consciência, expande a consciência de quem está do lado, a gente acessa esse poder interior, né, que a gente consegue colocar a nossa energia no mundo. Eu e a Aline estamos aqui porque em algum momento a gente acessou esse poder interior e falou, eu vou falar, eu vou colocar essa energia que está para fora. E eu tenho certeza que todas vocês que estão acessando têm algo a acrescentar no mundo. E a partir do momento que você vivencia a sua sexualidade, você consegue vivenciar todo o teu poder interior. Com certeza. E não tem volta. Não Depois tem, que aprendeu, não tem volta. Depois que desperta, não tem volta. Pode até ter umas quedinhas, altos e baixos, mas depois que tu conhece a deusa que habita dentro aí. E é isso, né? Eu acho que e a constelação, muito importante unir essa questão de olhar para sua família, olhar para seus ancestrais, olhar para sua criação, para sua infância e honrar isso, né? Agradecer por tudo que elas passaram, mas que agora a gente não precisa mais passar. A gente já está em outra época. Agradecer por tudo isso que elas passaram, mas agora a gente faz diferente. A gente pode sentir prazer, sim, a gente pode sentir prazer sem se sentir culpada. Sim, acho que a gente está num novo momento da sexualidade feminina, do feminino, né? Tanto para os homens quanto para as mulheres. A gente está escrevendo uma nova história. E a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa vivenciar isso. Eu canto e danço, também componho, estou bem, então. Tá ótima, então. Tá isso aí. Vamos cantar, dançar, isso é maravilhoso. É verdade. Se bem, né, gente? Vai atrás de tudo aquilo que realmente faz o seu coração vibrar, sem se preocupar com as consequências, e só vai se aquilo está te fazendo bem, vivencie, porque o certo e o errado é um condicionamento da mente, né? Que isso já é tema para uma outra live, mas é realmente um condicionamento da tua mente, das crenças, dos teus padrões, de tudo que você acredita. Então, eu acho que realmente o que você tem que seguir é aquilo que faz realmente trazer aquele quentinho no teu coração. Então, vai lá e faz, segue o fluxo. Obrigada, Carla, Gabriela. Nossa, Aline, passou tão rápido, a gente teria tantas coisas para falar ainda. Mas vamos assim, fazer outra, amiga, vamos fazer outra. Agradeço muito a tua disponibilidade nessa primeira live para a gente também, introduzir este assunto, que eu acho que acrescenta muito para as pessoas que estão assistindo, a se questionar, a se perguntar, analisar como estão os seus coração, quem gostou. Né? Manda para os amigos, encaminha. Sim, eu vou deixar salvo aqui.
Então, assim, quem chegou agora, depois assiste desde o começo, eu acho que a gente vai conseguir fazer outras lives, eu e a Aline, adorei tua Vamos energia. sim. Muito obrigada. A gente Muito tem muito obrigada, pra falar. querida. Gratidão pelo Gratidão. E é convite. isso então, pessoal. Vocês não têm nada para perguntar? Já deu 1h10, passou assim. Eita! Então tá, Obrigada! mais uma vez, muito obrigada, pessoal. Qualquer pergunta, fala aí no direct com a Aline, comigo, e vamos lá. Agende seus horários. Né? Então, beijo, gente. Boa noite, que aqui já é meia-noite e 10. Ai, menina, é mesmo. Ah, Então vai tá, dormir. pessoal. A gente se vê, Beijo, então. querida. Beijo. Obrigadão. Tchau, Tchau, beijo, tchau. boa noite. Boa noite.